Fala, meus amores, tudo bom com vocês? Vamos lá então para a nossa próxima videoaula, que na realidade é a finalização, dos processos de independência da América Hispânica, né? Então muita coisa daquilo que a gente vai ver na videoaula de hoje, a gente já viu, vale, aqueles fatores externos que a gente discutiu na videoaula da semana passada, certo? Então todos aqueles fatores externos que a gente já trabalhou vão se aplicar aqui para a conflagração, das outras independências que vão acontecer aqui, que a gente vai ver na aula de hoje. Combinado? Se você não viu ainda a videoaula lá sobre as causas, externas e internas das independências da América Hispânica, assiste aqui, ó, tá aparecendo aqui para vocês, então assiste aí, porque vai facilitar muito, muito, muito no processo aí de compreensão, tá bom? Mas na outra videoaula, nessa que eu tava comentando, a gente trabalhou então sobre a independência desse território aqui, ó, que está colocado no mapa, certo? O vice-reino de Nova Espanha, né? Na videoaula de hoje a gente vai estudar então a independência dessas outras regiões aqui, controladas administrativamente pela coroa da Espanha, certo? A gente vai ver então a independência da Capitania Geral da Venezuela, do vice-reino de Nova Granada, do vice-reino do Peru, do vice-reino do Rio da Prata e da Capitania Geral do Chile, certo? O que é fundamental para a gente entender aqui é que esses processos de independência aqui, do território que hoje a gente chama de América do Sul, são processos de independência que estão muito interligados, tá certo? Já é o primeiro ponto aí para vocês terem de anotação para essa videoaula, que todos esses processos de independência aqui, eles vão estar de alguma forma interligados, tá certo? A gente vai separar essa videoaula em duas etapas. A primeira delas, vai ser entender a capitania geral, a independência, da capitania geral da Venezuela e a independência do vice-reino de Nova Granada, que esses aqui vão acontecer dentro de um mesmo processo, liderados por uma mesma pessoa, o senhor Simão Bolívar, certo? E na segunda parte da videoaula, a gente vai então analisar o processo de independência do vice-reino do Rio da Prata e do vice-reino do Peru, que também estão interligados, um com o outro, e que também tem a importância histórica de uma figura muito importante para esse momento, que é José de San Martín. Bora lá então trocar uma ideia sobre isso? Então bora lá. Então, como a gente já viu, na outra videoaula, os fatores externos da independência estão relacionados, sobretudo, com a chegada ao poder do irmão de Napoleão Bonaparte, José Bonaparte, que é colocado lá no trono espanhol em 1808. A partir desse período, todas essas regiões aqui, elas vão começar a ser lideradas, por juntas políticas locais, tá certo? Que não respeitavam a força, o poder e os mandos de José Bonaparte. Então, a partir de 1808, já se desencadeia esse processo de independência. Por quê? Porque as juntas políticas aqui locais, formadas sobretudo pelos crioulos, que a gente também já estudou na semana passada, quem eles são, se você não viu, por favor, volte lá para aquela videoaula, porque ela é muito importante, tá? Ela está totalmente ligada com essa. Então, a partir de 1808, juntas políticas foram formadas para governar esse território aqui, sem aceitar aquilo que o José Bonaparte estava falando lá da Espanha. Então já é um princípio de independência, concordam comigo? Só que essas juntas políticas, elas vão então começar de fato a lutar pela ruptura definitiva da colônia com a metrópole. É muito importante que a gente entenda o que, primeiro, quem faz parte dessas juntas políticas, qual é o grupo social da América que vai comandar essas juntas políticas, e segundo, o que eles queriam na prática, certo? Vamos lá então ver esses dois fatores que é fundamental pra gente? Primeiramente, é importante a gente localizar então que quem vai comandar essas juntas políticas era aquela elite econômica dessa região, que não tinha acesso então aos cargos, aos altos cargos administrativos e políticos, A gente pode até voltar aqui no nosso slide para lembrar então que essa elite econômica são os crioulos, certo? E que então, vão ter uma forte participação econômica, mas sem ter acesso aos altos cargos de mandos da política aqui da América.
porque estava reservado então aos chapetones, né? Só que essa elite econômica, ela também tem interesses propriamente do campo da economia. O mapa vai nos ajudar a entender quais são esses interesses. Como a gente pode ver aqui, o vice-reino de Nova Granada e a capitania geral da Venezuela vai ter, né, uma posição estratégica, geográfica, né, muito estratégica aqui, que é voltada para os mares. Então daqui, né, da capitania geral da Venezuela, é muito fácil você levar mercadorias aqui para todos esses territórios caribenhos, você levar mercadorias para a América do Norte, né, para os Estados Unidos, tá certo? E também é muito fácil você levar essas mercadorias para a Europa. Só que como a gente sabe, essa elite econômica aqui, ela não pode produzir e comercializar com outras regiões que não forem a própria Espanha, por causa do famigerado Pacto Colonial, né? Pacto Colonial todo mundo lembra, né? Isso é importante de deixar sempre marcado. O Pacto Colonial é aquele conjunto, né, de normas, de tratados que vai impedir, né, que as colônias façam negócio com outras regiões que não for a sua própria metrópole, né? Então, antes das independências, as 13 colônias da América do Norte só poderiam comercializar com a Inglaterra. As colônias da América Hispânica só poderiam comercializar com a Espanha. A América Portuguesa só pode comercializar com Portugal. Então, eles estão impedidos pelo Pacto Colonial de usar esses mercados da América Central, do Caribe, da América do Norte e também da Europa. Então, este é o principal fator econômico para que esta elite criorra da Capitania Geral da Venezuela e do Vice-Reino de Nova Granada queira, então, fazer a sua independência. Eles querem romper o pacto colonial para poder negociar, comercializar com o Caribe, com a América do Norte e com os outros países da Europa. A vontade política, né, o objetivo, o segundo fator político dessa independência é conseguir administrar o seu próprio território. Vamos relembrar, então, que esses cargos da administração política na América Hispânica estavam reservados aos chapetones, que eram os caras, né, nascidos na Espanha. Então, essa elite econômica da América Hispânica quer, ao mesmo tempo, fazer negócios, ampliar sua economia com este comércio e, ao mesmo tempo, quer acessar os altos cargos da administração política desse território, ok? Então, imbuídos de todas essas vontades e aproveitando, né, aquele momento em que o professor saiu da sala, sabe? É o momento que o professor sai da sala, né? Quando o professor sai da sala, o que acontece? Opa, é agora. É agora que a gente vai tacar o terror aqui. Então, o professor saiu da sala, o professor era o Fernando VII lá, né? E agora colocaram uma outra pessoa que não necessariamente tinha muito controle daquilo. Aproveitando então esse contexto, aproveitando esse momento, né, em que tinha uma outra pessoa mandando lá no reino, né, da Espanha, é que essa elite econômica que a gente já analisou e já entendeu quem é, colocou então os seus planos em prática. Em 1811, né, a junta administrativa de Caracas, né, a principal cidade, capital da Venezuela, vai então declarar a sua independência. E é óbvio que as forças de José Bonaparte e da Espanha de maneira geral não vão aceitar isso de bom grado. O resultado vai ser, então, um intenso conflito. Várias tropas hispânicas vão desembarcar aqui na Venezuela e uma guerra de independência vai ser travada. E aqui surge, então, esta figura muito importante para a gente, que era o principal líder dos exércitos patriotas, como ficaram conhecidos, né, os exércitos da Capitania Geral da Venezuela e do Vice-Reino de Nova Granada, que vai ser o senhor Simón Bolívar. Simón Bolívar, então, ele era um crioulo, nascido, né, aqui na América, mas que teve uma educação liberal de base iluminista muito forte. Estudou na Europa e aprendeu os conceitos iluministas. E desenvolveu esses conceitos iluministas aqui na América Hispânica. Ele, então, comandou as forças do Exército Patriota na Venezuela, expulsando, né, estes exércitos, conseguindo garantir a independência da Venezuela. E alguns anos depois, ele também vai liderar o processo de independência de Nova Granada, também num mesmo processo bastante intenso de luta, né, bastante violento, contra as forças da realeza
da Espanha. O Simão Bolívar, então, ele vai conquistar, né? Ele vai ser, obviamente, que um grande líder dessas independências, desses dois territórios aqui, mas ele vai ser um cara capaz de articular todas as outras forças que estavam também lutando por liberdade no território americano. Eu estou falando então aqui dos indígenas, dos africanos e dos mestiços. Todos eles intensamente explorados e que foram então, né, se uniram à figura do Simão Bolívar e combateram ao lado dele para garantir a independência desses territórios. Então toda essa força aqui formada, né, entre uma união dos crioulos com mestiços, com escravos de origem africana, com indígenas aqui do próprio território americano, vão ser responsáveis então por expulsar as tropas, né, que eram chamadas de realistas, porque defendiam os interesses lá do rei Fernando VII, e conquistaram então a independência aqui dessas duas capitanias. Nesse momento, a Venezuela vai se juntar ao vice-reino de Nova Granada, isso em 1821, e eles vão formar, então, por um curto período de tempo, um mesmo país, que será chamado de Gran Colômbia. E por que havia esta união aqui entre esses dois territórios? Porque o Simão Bolívar, ele tinha um pensamento muito claro e muito definido na cabeça dele. Para ele, todas essas capitanias aqui que foram exploradas pela América, pela Espanha, né? Todos esses territórios da América Hispânica que foram explorados, que foi colonizado, que foi devastado, utilizado mão de obra escrava, né? E que estava, então, sofrendo com 300 anos de processos exploratórios. Para o Simão Bolívar, eles tinham que fazer a sua independência, então, romper com a metrópole, mas tinham que se unir. Iria, então, acabar todas essas divisões de capitanias e iria se formar um grande e único país. Porque assim, este continente, este território, esta região, poderia fazer frente tanto aos europeus quanto aos Estados Unidos, que estavam surgindo e se fortalecendo como uma grande potência econômica e política. Então, o Simão Bolívar, ele tinha este aspecto, este ideal. Quando a gente olha aqui para o que se tornou, né, o continente americano, a gente pode notar que as propostas do Simão Bolívar não deram muito certo. Tudo bem? Mas ainda assim, ele é uma figura de vital importância para as independências do continente americano, da América Hispânica. E é justamente por isso que a gente vai, logo na sequência, ter uma videoaula específica só para falar desta figura. E não apenas dela, na realidade. Para falar também de outra figura bastante importante, que é o general José de San Martí, que vai ser personagem central da nossa próxima etapa, a independência aqui desta porção mais ao sul do mapa, tá certo? Então vimos até agora essas independências aqui, e agora vamos partir para as independências do vice-reino do Peru, do vice-reino do Rio da Prata, certo? O general José de San Martí foi responsável, então, primeiramente pela independência do vice-reino do Rio da Prata. E a gente vai trocar uma ideia aqui bem rápida sobre ele, porque ele está inserido dentro do mesmo contexto que a gente já trabalhou aqui nessas outras independências. Então, a partir de 1810, forma-se uma junta governativa aqui da elite crioula desse território e que vai, então, colocar todos os seus interesses em práticas contra a dominação que vinha lá da Espanha. E nesse processo, então, entre 1810 e 1816, muitas batalhas vão ser travadas, e em 1816, após um congresso chamado de Congresso de Tucumã, é declarada, então, a independência do vice-reino da Prata, né, que vai surgir, então, com esse nome, e posteriormente, só em 1826, é que vai mudar o seu nome para Argentina. José de San Martí é um dos principais generais responsáveis por por essas vitórias, né, entre esta população colonial contra, então, as pessoas que defendiam os interesses reais, os interesses que vinham lá da Espanha. Agora, o José de San Martí, ele é uma figura um pouco mais complexa de ser discutida, de ser entendida, porque ele tinha um
projeto bastante diferente do projeto de independência do Simão Bolívar, como a gente viu agora há pouco. Ainda assim, quando a Argentina, né, ainda na época província do Rio da Prata, declarou a sua independência, José de San Martí olhava para este território aqui, principalmente da Capitania Geral do Chile e do Vice-Reino do Peru, e tinha um entendimento de que era necessário que esses territórios também conquistassem a sua independência. Mas não porque o San Martí queria a união, como queria o Simão Bolívar, mas sim porque ele olhava para cá e pensava, se eu ficar aqui e aqui continuar da Espanha e aqui continuar da Espanha, não vai dar certo. Vai ser muito fácil para os espanhóis controlarem este meu novo país, controlarem este território e, inclusive, reconquistar este território e voltar a colonizar este território. Portanto, no momento em que se faz a independência aqui no Rio da Prata, o José de San Martí vai organizar diversas campanhas para conquistar as independências da Capitania Geral do Chile e do Vice-Reino do Peru. Primeiro vamos falar então da independência da Capitania Geral do Chile. Com este propósito, então, em 1818, né, o José de San Martí vai organizar uma expedição militar até a Capitania Geral do Chile, e neste território, então, ele vai se aliar a Bernardino de O'Higgins, uma liderança política e econômica local dessa capitania. E em 1818 vão conquistar a independência da Capitania Geral do Chile. Obviamente que a partir de entraves e de conflitos contra a América, contra os espanhóis, mas ainda assim eles vão conquistar. O problema está localizado aqui, no Vice-Reino do Peru. Ali a coisa é um pouco mais complicada. Por que é um pouco mais complicada? Porque no Vice-Reino do Peru estava localizado o principal centro administrativo e econômico de exploração da América Hispânica. Porque é aqui em que estão as principais minas de extração de prata. E era então uma região muito abastada, muito rica. Isso fez com que vários setores das elites criorras tivessem muito mais interesse em se aliar com os espanhóis, porque eles estavam ali tranquilos, eles estavam surfando numa boa onda. Para eles estava muito tranquilo, porque eles estavam lucrando e lucrando muito com a exploração desses metais preciosos. Então, havia muito mais resistência ao processo de independência daqui. É claro que isso está então relacionado apenas a estes grupos, aos grupos dos chapetones e ao grupo dos crioulos. Mas é óbvio que indígenas africanos e mestiços eram muito explorados e tinham muitas intenções de acabar com esse processo de exploração. E como a gente já viu também, né, é justamente aqui, nesta capitania, que vai se destacar a principal rebelião indígena, que é a rebelião de Tupac Amaru II, como a gente viu na última videoaula. E é então, partindo dessa insatisfação dos setores mais pobres, da base da sociedade, que aqui vai acontecer o verdadeiro encontro entre o grande libertador da parte norte e o grande libertador da parte sul da América. Aqui a gente vai perceber, então, uma organização do exército de José de San Martí atacando Lima pelo sul e conquistando esse território. Ao mesmo tempo em que Simão Bolívar ataca o vice-reino do Peru pelo norte e consegue, então, isolar tanto as elites políticas quanto as elites econômicas dos crioulos. E fazem, então, a independência do Peru em um processo muito mais violento e muito mais demorado. Mas ainda assim, depois da batalha decisiva de Ayacucho, em 1824, o vice-reino do Peru estará libertado. E aqui então a gente vê se consolidar todo o processo de independência dos territórios da América do Sul. Opa! Todos não, né, professor? E o Uruguai? Mano, o Uruguai ainda ficou para a gente observar. Por quê? Porque a independência do Uruguai tem muito mais a ver com o processo de independência do Brasil, certo? Então, quando a gente vai falando disso, a gente volta e troca uma ideia muito mais demorada sobre este belíssimo país que eu visitei antes da pandemia e que é muito maravilhoso e que eu já estou morrendo de saudades.
Fechou então, meus amores? Então é isso, finalizamos aqui os processos de independência da América Hispânica. E agora, para ficar tudo bastante legal aí, bem sistematizado na cabeça de vocês, eu queria que vocês deixassem aí nos comentários, né, que vocês destrinchassem aí duas coisas importantes para a gente finalizar esse nosso conteúdo. Primeiro, quais são os interesses em comum dessas duas lideranças que a gente viu? José de San Martí e Simón Bolívar. Por que eles tinham esses interesses de libertar estes territórios? Onde que as ideias deles se encaixavam? E por outro lado, onde que as ideias desses caras se distanciavam? Responde aí para finalizar então, para ser a nossa tarefinha de aula e a gente logo mais volta para destrinchar o pensamento dessas duas figuras, principalmente nesse período posterior às independências. Fechou? É nóis? Então é isso. Um beijo no coração de vocês e até a próxima videoaula.